Quando se fala em Coringa, é impossível não se lembrar do lendário ator Heath Ledger. Um ator extremamente talentoso e que tinha uma carreira brilhante pela frente, mas que infelizmente teve a sua vida interrompida por um acidente fatal. Então, neste vídeo aqui nós iremos conhecer a emocionante história do grande ator Heath Ledger. Heathcliff Andrew Ledger nasceu no dia 4 de abril do ano de 1979, em Perth, na Austrália. Sua mãe, Sadie Ledger Bell, era professora de francês e seu pai, Kim Ledger, era piloto de carro de corrida e também engenheiro de mineração. Heath tinha uma irmã que se chamava Kate e duas meio-irmãs chamadas Ashley Bell e Olivia Ledger. Hoje, quando nós falamos sobre Heath Ledger, a primeira coisa que vem à cabeça de muitos é a imagem de um ator muito talentoso. Mas o engraçado é saber que a sua primeira paixão na vida foi o xadrez. Isso mesmo, aos 10 anos de idade, Heath, que era um talentoso jogador, venceu o campeonato de xadrez júnior da Austrália Ocidental. E foi por volta dessa época também que ele começou a se interessar pelos palcos, depois de ter participado de uma peça em sua escola onde ele havia interpretado o famoso personagem Peter Pan. No entanto, infelizmente foi também durante essa época que o relacionamento de seus pais acabou chegando ao fim. E os dois então decidiram se separar. Mas isso não afetou de forma alguma a paixão que o jovem Heath estava desenvolvendo pela área da atuação. Na verdade, muito pelo contrário. Foi depois de ver sua irmã mais velha, Kate, atuando nos palcos, que ele se sentiu ainda mais motivado a mergulhar de cabeça no ramo artístico. Então, quando tinha apenas 16 para 17 anos, logo após terminar o ensino médio, o ator decide tentar a sorte em Sydney, a grande capital da Austrália, junto com o seu melhor amigo, Trevor DiCarlo, para assim ambos irem atrás de suas carreiras como atores. Mas não demorou muito para que Heath acabasse retornando para sua cidade natal para fazer o papel de um ciclista homossexual, em uma série de TV que se chamava Switch. E isso aconteceu no ano de 1996. No ano seguinte, em 1997, surgiram mais duas oportunidades para Heath atuar. Uma foi em uma série de fantasia chamada Roar, e a outra foi para participar de uma novela chamada Home and Away, que passava na televisão australiana. Ainda em 1997, o jovem ator fez a sua estreia no cinema no filme Black Rock, um filme de suspense que também foi produzido na Austrália. Porém, foi depois de ter aparecido na premiada série Roar que o ator começou a chamar a atenção do público americano e também de alguns executivos do canal televisivo Fox. Então, depois de se destacar na série, a namorada de Heath na época, Lisa Sane, que também era atriz, pediu para que o ator procurasse algum agente americano para tentar seguir carreira nos Estados Unidos. Assim, aos 19 anos de idade, ele se mudou então para Los Angeles. Mas foi somente no ano de 1999 que o ator teve a sua grande oportunidade nos Estados Unidos. Naquele ano, Ledger fez o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, uma comédia romântica para adolescentes que foi um grande sucesso de bilheteria, e esse foi o filme que praticamente deu início à sua trajetória de sucesso no cinema. Ainda em 1999, ele voltaria para a Austrália para fazer o filme Two Hands. Mesmo ainda sendo jovem e com pouca experiência, o talento do jovem Heath começou a fazer com que logo ele conquistasse papéis de importância em filmes que se tornaram grandes sucessos. Em 2000, ao lado do grande ator Mel Gibson, Heath fez o filme O Patriota. No mesmo ano, ele esteve no filme de drama A Última Ceia. Já no ano seguinte, em 2001, o australiano agora seria o grande protagonista do filme Coração de Cavaleiro, um filme que teve uma boa bilheteria e onde Heath teve a sua atuação muito elogiada. Em seguida, o ator fez filmes como Devorador de Pecados, Honra e Coragem, As Quatro Plumas e também Nid Kelly. Em 2005, pouco tempo depois, Heath esteve ao lado de Matt Damon no filme Os Irmãos Green. No mesmo ano, ele fez Casa Nova e Os Reis de Dogtown. À medida que o tempo passava, Heath Ledger ia chamando cada vez mais a atenção de todos por conta do seu talento nítido e natural nos filmes em que ele participava e estrelava. Então, naquele ano de 2005, o ator fez um filme que o colocaria em outro patamar. Ou seja, ele fez o polêmico e prestigiado filme O Segredo de Brokeback Mountain. O filme teve uma ótima bilheteria e Heath teve uma atuação incrível, tanto que sua performance naquele filme acabou lhe rendendo uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator e também uma indicação ao tão sonhado Oscar.
Mas o que talvez ninguém saiba é que com essa indicação ao Oscar, Heath Ledger se tornou o 9º candidato mais jovem em toda a história do cinema a concorrer a esse prêmio, tendo naquela época apenas 26 anos de idade. Em 2006, ele fez um filme de drama chamado Candy, e nesse filme, Heath mais uma vez teve uma grande atuação. No ano seguinte, ele esteve no filme Não Estou Lá, um filme também de drama e música que fala sobre a vida do lendário cantor Bob Dylan. No entanto, foi com a chegada do ano de 2008 que a vida de Heath Ledger mudaria para sempre. Naquele ano, o australiano que saiu de sua terra natal em busca do seu sonho de vida e estava se tornando um dos maiores atores de sua geração, chegaria no auge de sua carreira com um papel histórico. Em 2005, como muitos sabem, a Warner produziu o filme Batman Begins. O curioso é saber que antes mesmo das gravações se iniciarem, Heath havia se candidatado para interpretar o herói Bruce Wayne durante as audições do filme. Mas, apesar do diretor Christopher Nolan ter ficado impressionado com a atuação de Heath, por fim, ele decidiu mesmo ficar com o ator Christian Bale para o papel de Bruce Wayne. Porém, alguns anos depois, como Nolan tinha ficado fascinado com o talento de Heath, o diretor, sem pensar duas vezes, ofereceu ao ator o papel do vilão Coringa para participar do segundo filme da franquia, ou seja, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Heath ficou totalmente animado com a ideia e assim, como Nolan, aceitou sem pensar duas vezes. Mas a questão é que ele não estava só determinado a fazer o papel do maior inimigo do Batman, como também entrar totalmente de cabeça naquele personagem sombrio. A princípio, muitos fãs da DC não gostaram quando descobriram que Heath seria o ator que interpretaria o Coringa. Mas o que eles não imaginavam é que dali surgiria uma das maiores atuações de todos os tempos. Segundo relatos de pessoas que trabalharam com o próprio ator durante as gravações do filme, ele queria entrar tanto no personagem que começou se isolando durante um período de 43 dias dentro de um quarto de hotel. Ele acreditava que dessa maneira ele poderia entender um pouco mais da loucura e da mente solitária do Coringa. Além disso, ele também tinha um diário onde ele fazia anotações sobre coisas que o inspiravam e, inclusive, escrevia como se fosse o próprio Coringa nesse caderno, dessa forma, vivendo entre a fantasia e a realidade. Também existem relatos de que mesmo quando não havia sequer uma cena para gravar, Heath ia até o estúdio vestido de Coringa, e isso só prova o quanto esse ator trabalhou duro e se empenhou para fazer o que mais amava da melhor forma possível. E o resultado não poderia ser outro. Heath fez um sucesso absurdo com seu personagem, tanto que, de certa forma, ele acabou meio que se tornando a principal estrela em um filme onde, na verdade, ele era o ator coadjuvante. Sua performance como Coringa encantou o público e também os críticos do cinema, e a sua atuação, impecável sem dúvidas, já entrou para a história. Porém, infelizmente, quando o filme estava em pós-produção e Heath já havia gravado todas as suas cenas, no dia 22 de janeiro do ano de 2008, o ator foi encontrado inconsciente na sua própria cama por duas funcionárias que trabalhavam para ele, dentro de seu apartamento em Manhattan. Técnicos médicos chegaram ao apartamento de Heath às 3h33 da tarde, mas naquele momento já era tarde demais. 3 minutos depois, então, o ator foi declarado morto. Não demorou muito tempo para que começassem a surgir boatos de que a morte de Ledger estava relacionada com o seu personagem. Afinal, em novembro de 2007, Heath, durante uma entrevista para o renomado jornal New York Times, tinha comentado que estava tendo problemas para interpretar o seu personagem Coringa, pois estava dormindo muito pouco tempo durante as gravações do filme. E assim, ele acabou precisando tomar uma medicação para poder dormir. Algum tempo depois, então, foi concluído que a morte de Heath Ledger foi um acidente por conta de medicamentos. Os fãs, amigos e familiares do ator ficaram arrasados, afinal, Heath era uma pessoa querida e ainda tinha um longo caminho pela frente. Se com apenas 28 anos de vida, ele já tinha construído uma bela história na sua profissão, imagine o que ele poderia ter feito se ainda estivesse entre nós. Realmente foi um grande choque para muitos esse acontecimento fatal. Mesmo assim, o filme foi lançado e a interpretação lendária de Heath Ledger como Coringa fez com que o ator vencesse um Globo de Ouro e também um Oscar de melhor ator coadjuvante póstumos.
Neste vídeo aqui, pessoal, eu contei a história de um ator que teve a sua vida e a sua carreira infelizmente interrompidas, mas que durante o tempo que esteve entre nós foi simplesmente brilhante. Heath Ledger, como eu já disse, era um ser humano incrível e que sem sombra de dúvidas amava o que fazia. E provavelmente, se ele ainda estivesse aqui, o seu legado teria sido ainda maior. E nós chegamos ao fim do vídeo de hoje, pessoal, e eu espero de coração que todos vocês tenham gostado dessa história aqui. Se você aí que está me assistindo tiver alguma sugestão de próxima história para eu fazer, faz o seguinte, me segue no meu Instagram, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, e me manda pelo direct. Mas se você quiser, você também pode estar sugerindo a sua próxima história para eu contar aqui embaixo nos comentários, beleza? Se você gostou desse vídeo aqui, pessoal, por favor, não se esqueçam de deixar o like, pois assim, quando vocês deixam o like, vocês fazem com que o meu vídeo possa chegar a mais pessoas e mais gente vai conhecer o meu trabalho aqui no YouTube. Outra coisa que também é muito importante para mim é, se você é novo aqui no canal e gostou do meu conteúdo, faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo e não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as próximas histórias que eu for contar. Pessoal, antes do vídeo acabar, eu gostaria de pedir para que vocês esperem mais um pouquinho. Pessoal, eu sempre fui um grande fã do ator Heath Ledger e também principalmente, na verdade, do Coringa que ele fez no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então, já que nós estamos aqui e eu estou contando a história desse grande ator para vocês, acho que nada mais justo do que eu tentar, na verdade, pelo menos, prestar uma homenagem a esse grande ator. Fiquem agora com um pequeno monólogo que eu fiz sobre o Coringa no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Lembrando que eu não sou nenhum ator e que esse vídeo foi bem amador. A maquiagem, a produção e tudo mais. Mas ela foi feita com muito carinho para o Heath. Espero que todos vocês gostem e nós nos vemos na próxima história. Deixe-me contar uma historinha para vocês. Meu pai era um bêbado e um homem que tinha alguns vícios. Um dia, ele chegou mais louco do que o de costume. A mamãe, ela não gostou nada daquilo, nem um pouco. Então, com uma criancinha que eu era, assistindo, ele me aproximou dele e colocou uma lâmina na minha boca. Ele repetiu: "Por que está tão sério, Arthur? Hã? Por que está tão sério? Vamos colocar um sorriso nessa boca, hein? E... Por que está tão sério? As pessoas são tão boas quanto o mundo permite que sejam. Eu vou mostrar, quando tudo isso acabar, essas tais pessoas civilizadas, sabe o que elas vão fazer? Elas vão comer umas às outras. E isso é só uma questão de tempo para acontecer. Eu não sou louco. Não. Eu só estou na vanguarda.